Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tá começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma palavra aos nossos corações. Eu creio que o Senhor Jesus já falou nos vídeos anteriores e eu sei que o Senhor Jesus vai continuar falando com as nossas vidas, porque não sou eu, mas é o Espírito Santo que nos ensina, que nos auxilia. E antes da gente ir para a pregação, antes da gente ir para a mensagem daquilo que o Senhor Jesus quer nos ensinar nesse momento, eu queria te pedir um favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Gente, tá faltando muito pouco pra gente bater a meta de 200 inscritos e isso é algo pra honra e glória do Senhor Jesus, porque são 200 pessoas. Não é em relação à quantidade, mas é em relação ao quanto que as pessoas têm ouvido e têm compartilhado as mensagens do Senhor afora, porque eu creio que é uma sementinha sendo espalhada no mundo. E deixa o seu like, compartilha esse vídeo, manda para seus amigos, manda para a pessoa que você tá vendo que tá precisando ouvir essa mensagem. E eu creio que como o Senhor Jesus falou comigo, também irá falar com você, porque a presença do Senhor Jesus, ela mora, ela vive naqueles que estão dispostos a se render à sua vontade, a obedecê-lo. Porque serve a isso, é servir em todo o tempo. E a palavra que Deus nos colocou hoje vai se encontrar em Mateus, capítulo 13. É uma palavra muito conhecida e o Senhor Jesus quer nos ensinar e irá nos ensinar muitas coisas por meio dessa palavra, que vai falar sobre a palavra do semeador. Mas antes da gente ir para a palavra, curve sua cabeça e ore comigo. Ore, peça ao Senhor Jesus para que o Senhor responda a você, para que o Senhor Jesus fale com você. Ore ao Senhor Jesus para que essa palavra possa transformar, entrar profundamente em seu coração. Amém? Curve sua cabeça e ore comigo. Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Deus, eu entro agora. Espírito Santo, eu sei que tu és o que tu habita neste lugar. Eu sei que o Senhor está neste lugar, porque tua presença é notória, Senhor. E eu só lhe suplico, toma essas vidas na tua presença. Eu não sei, Senhor, como que se encontram esses corações. Eu não sei se estão tristes, abatidos, desanimados. Mas eu sei que quando a tua palavra vem, Senhor, ela nos reanima, ela nos encoraja, ela nos traz alegria. Então eu peço ao Senhor, fala conosco, Senhor. Fala conosco, nos ensina o teu querer e a tua vontade. E que toda honra, toda glória venha a ser para o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra de Deus em Mateus capítulo 13 e eu vou estar lendo alguns versículos. Mas eu vou enfatizar mais o versículo 11 que diz assim: Ele respondeu, a vocês é permitido entender, aqui Jesus está falando para os discípulos, amém? Ele respondeu, a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas os outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas o que nada tem, até o que tem lhe será retirado. É por isso que usa as parábolas. Eles olham, mas não vê, escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías, que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido, ouve com dificuldade e tem os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem. E ouvidos não ouvem, e seu coração não entendem, e nem se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são seus olhos, pois ele vêem, e seus ouvidos, pois ele ouvem. Eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Versículo 23. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando o Senhor Jesus ele está falando sobre essa parábola aos seus discípulos e àquela multidão, porque o que eu acho mais lindo em Jesus é que ele não queria estar, ou ele poderia estar, mas ele não queria, em reinos, diante dos tabernáculos, em sinagogas, onde que as pessoas, os fariseus, aqueles que adoravam a Deus, ficavam reunidos ali. Só que Jesus ele preferia se sentar ao ar livre.
Ele procurava um ambiente. Interessante que a multidão o seguia. E onde se havia 10, de repente ia chegando 20, de repente ia chegando 30, ia 100, 200, e de repente a multidão era tão grande que, se a gente for contar na multiplicação dos pães e do peixe, vai declarar apenas uma quantidade apenas de homens, não falam de crianças e nem de mulheres. Então você pode se imaginar que era uma multidão imensa. E sobre essa palavra, o Senhor Jesus está ensinando sobre semeador, sobre o semeador. Essa parábola irá nos mostrar que onde a semente ela é plantada e como que ela vai crescer. A semente, ela tem a semente que ela cai entre as pedras e elas são sufocadas e elas não conseguem crescer. Tem as sementes que caem em espinhos e elas não conseguem crescer. Tem as sementes que até pode crescer, mas de repente murcham. E essas que crescem e de repente murcham representam aquelas que ouvem, mas vem a tribulação, vem a tempestade e os desanimam. Mas o versículo que eu li com vocês, o versículo 23, são as sementes que plantam em terra que são plantadas e caem em terra fértil. São sementes que produzem em verdade. Ouviram e praticam. Então o Senhor Jesus está dizendo para aquela multidão: não adianta somente ouvir, não adianta só dizer que está plantado se não houver prática. O Senhor Jesus, quando ele está fazendo aquilo, os discípulos vão falar assim: mas por que o Senhor usa tanta parábola para ensinar? E o Senhor Jesus, ele vai explicar, ele vai dizer aos discípulos: muitos estão aqui, me ouvem, mas não praticam. Muitos veem, mas não creem. Porque o Senhor Jesus, ele não chegou em carruagem como eles esperavam. O Senhor Jesus chegou simples. Ele se colocou em forma humana, em corpo humano, sofreu o que sofreu por nós, para nos mostrar que somente dele e por ele somos livres. E quando essa palavra que me chama mais atenção é que no versículo, vou até pegar aqui de novo, o versículo 13 diz assim: é por isso que eu uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem e nem entendem. Quando o Senhor Jesus ele está usando a parábola, é porque ele está fazendo milagre, só que as pessoas não estão crendo no milagre. Ele está frente a frente em Filho de Deus, o Salvador chegou à terra, mas eles não creem. Então ele usa a parábola para mostrar para aquela multidão, para explicar, para ver se a multidão consegue entender que o lavrador é o inimigo que quer roubar a semente que o Senhor está plantando. Mas o semeador, eu compreendo que o semeador é o Espírito Santo e a semente é a palavra. Então o Espírito Santo ele vem semando em nossos corações a palavra do Senhor. Mas se ela é plantada em uma terra que não é boa, ela não consegue florescer. Só que hoje o Senhor quer nos ensinar que não apenas só ouvimos, mas sejamos praticantes da palavra dele. Não apenas sejamos pessoas que falam que iremos fazer, ou apenas sentimos, porque nós vimos hoje, no nosso tempo, a nossa geração é muito de sentir e pouco de viver. Essa é a verdade. E viver e estar em Cristo não é se sentir, é viver. Porque nem sempre o seu milagre vai estar exposto, às vezes vai estar no mundo espiritual. E você precisa usar a sua fé. O Senhor, ele usa isso. O Senhor, ele nos mostra que ele não age como o homem age, ele não usa as coisas que o homem usa, ele não pega os que são, ele não usa os que o homem diz que são bons, que são próprios, ele usa aquele quem ele quer, aquele quem ele vê que tem sinceridade. E glória a Deus por isso, porque se o Senhor fosse nos usar, porque somos merecedores, ninguém seria usado por Cristo, ninguém estaria em Cristo. Por quê? Porque se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia do Senhor Jesus, nós não poderíamos chegar a nada, a nenhum lugar. Essa parábola quer nos ensinar o quê? Cuidado. Porque quantas vezes você pode não frequentar a igreja, mas você já deve ter ouvido falar de Jesus, você já pode ter ouvido falar sobre aquilo que o Senhor, sobre Deus, que Deus morreu, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Só que eu preciso te dizer, tem que preparar a terra. Quantas vezes vamos buscar o Senhor Jesus na igreja? Quantas vezes estamos em casa e achamos que as coisas têm que acontecer de uma hora para outra? Antes tem que ter uma preparação, antes tem que ter um preparo. Quando o Senhor Jesus está dizendo a terra fértil, quando um semeador ele vai plantar, ele vê a terra. Ele vê a terra. O Espírito Santo ele conhece a nossa terra.
E Ele quer preparar a nossa terra. Ele quer preparar que a nossa terra venha a ser uma terra boa, para que quando a palavra do Senhor Jesus for plantada, quando a semente cair, seja imediato o crescimento. E como vai falar no versículo 23, quando ela cai no lugar certo, quando ela cai, a semente cai no lugar certo, ela frutifica o dobro, ela dá o dobro da colheita. O que Cristo está dizendo? Quando a minha palavra entrar no seu coração, quando você ouvir e praticar a minha palavra, você não só receberá aquilo que você pediu, mas eu darei um dobro, porque a palavra do Senhor Jesus, ela mostra isso. Muitas vezes nós pedimos algo, mas quando estamos centrados na presença do Senhor, nós entendemos que sem Ele não somos nada. Nós entendemos que se a presença do Senhor estiver, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Antes de eu vir gravar esse vídeo, eu estava orando a Deus e eu consigo perceber a misericórdia do Senhor com as nossas vidas. Nós que somos os errados, nós que não merecemos a graça do Senhor, mas Ele nos deu. Sabe o que acontece? Cristo nos está falando aos nossos corações: arrependei-vos. Cristo está nos ensinando, Cristo está nos alertando, Cristo nos está nos chamando para uma nova vida. E como aquele povo também, muitos não ouviram a palavra, muitos não creram que Ele era o Filho de Deus. Mas deixa eu te dizer, se você ainda existe esperança no seu coração, a semente da palavra do Senhor pode crescer no seu coração. Se você quer ter uma nova vida, se você quer ter um novo caminho, porque quando eu falo nova vida, as pessoas acham que é um novo carro, uma nova casa. Eu estou falando vida interior, porque essa sim é a maior recompensa. Essa sim é uma vida que você pode ter que é uma vida que você consegue se alegrar com poucas coisas. Quem tem Jesus na vida não precisa de muito para ser feliz. Porque a gente entende que Ele é o muito. Eu não preciso de ter o melhor carro, eu não preciso estar sentado na mesa de rei, eu não preciso estar meu nome estampado entre a sociedade, eu não preciso ter milhares e milhares de seguidores. Eu preciso de Jesus, porque se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Ele é meu tudo. A palavra do semeador, ela quer nos mostrar: Jesus quer semear no nosso coração, Jesus quer plantar no nosso coração, mas basta de nós ouvir e praticar. Não ser apenas pessoas por aparência, em dizer eu ouvi, eu creio, vou acontecer. Porque tem pessoas que são assim, ouvem a palavra de Deus hoje, sai assim: hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou mudar isso, e acabam não executando nada, porque falam e não executam. Antes de falar, se blinde com o Espírito. Antes de dizer que você consegue, se encha na oração. Antes de você dizer que você irá conseguir, se encha de jejum. Nós queremos a vitória, mas não queremos nos sacrificar para ter a vitória. Nós queremos ver as coisas acontecer, mas não queremos orar, não queremos ler a Bíblia, não queremos jejuar. O reino do céu é tomar a força. Cristo nos ensina e fala até para o preguiçoso: vai ter com a formiga. Porque a formiga, ela trabalha em todo o tempo, não tem tempo ruim para ela. O Senhor quer nos ensinar por esse vídeo. O Senhor está nos dizendo por esse vídeo: pare de falar e comece a executar. Há quanto tempo na sua vida você diz que vai fazer algo e até hoje está parado? Há quanto tempo você diz na sua vida que vai liberar um perdão para uma pessoa e até hoje você não olha para a cara dessa pessoa? Sabe o que acontece? O mundo ensina umas coisas, mas a palavra do Senhor Jesus, ela é verdade. E ela nos ensina que aquele que perdoa não somente não está liberando o outro, mas está se liberando da corrente. Quando nós perdoamos alguém, nós que estamos sendo libertos. Porque quando chega, se nós não queremos perdoar os nossos irmãos, quando pecarmos, o mesmo pecado que ele pode cometer, nós também podemos cometer. E como chegarmos diante de Deus e pedir perdão, se nem perdão nós estamos liberando. Vamos analisar. É chegado o tempo de analisar, de se cuidar, de rever as suas vestes. Não é tempo de brincadeira, não é tempo de ficar olhando para o mundo, olhando para as palavras, esperando que as coisas caiam do céu. Comece a executar aquilo que está no teu alcance, porque o possível nós podemos fazer, o impossível nós não podemos, mas o possível nós podemos fazer. Cristo quer dizer para a sua vida hoje que o possível já é para você começar a fazer, e o impossível você entregue na mão dele. O homem não sabe de nada, o homem não entende nada, ele acha que entende, mas ele não entende. O único Senhor cheio de sabedoria, de poder e de entendimento se chama
Deus, se chama Jesus Cristo. Esse sim que tem o poder sobre todas as coisas, esse sim que ressuscita, esse sim que cura. E o Senhor quer nos dizer essa noite: pare de falar e falar e falar e falar e falar e comece a executar, comece a fazer. Pare de ficar só deixando do papel. Não tem aquela lista que você começou no final do ano dizendo que você ia fazer isso, dizendo que você ia fazer aquilo. O que você tem feito para cumprir com seus objetivos? O que você tem feito para executar os seus objetivos, os seus sonhos? Corra atrás, as coisas não caem do céu. Jesus ajuda o esforçado e Jesus está com aquele que se esforça para conquistar. A palavra do Senhor Jesus vai dizer que quando aquela semente ela foi plantada no coração, numa terra boa, ela floresceu o dobro, 100 vezes mais do que a colheita esperada. Cristo quer florescer no seu coração, Cristo quer morar com você. E eu preciso te dizer algo: não existe colheita sem Deus, não existe bonança sem Deus. Isso é tudo passageiro. O que vemos no mundo, riqueza, pessoas se entregando à luxúria, não vale a pena. Não vale a pena ter um caminhão de dinheiro e não ter Jesus. Não vale a pena eu estar na melhor casa e não ter Jesus. Jesus está dizendo: abra os teus ouvidos, abra os teus olhos, abra o seu coração e ouça o que o Senhor está falando. Chegou o tempo de mudança na sua vida. Chegou o tempo, eu declaro em nome de Jesus, chegou o tempo de uma nova história. Chegou um tempo, mas entregue os seus caminhos ao Senhor. Creia nele porque ele fará tudo. Entregue o seu coração ao Senhor e se renda aos pés da cruz e entenda que somente o Senhor, somente o sangue de Jesus que conseguirá te ajudar. E entenda, tudo nessa vida é passageiro. Existe uma vida eterna preparada para aqueles que permanecerem fiel a Deus aqui na terra. Então se revista de unção, se revista do Espírito Santo. E se você que nunca chegou aos pés de Cristo, eu olho para você e falo: volta para casa, vai para os pés do Pai, porque esse é o melhor caminho que você pode ter. Amém? Que essa palavra possa ter entrado no seu coração e ter florescido. E como aquele semeador, eu creio que o Espírito Santo semeou no seu coração a semente. E essa semente é a palavra. E a palavra, onde que ela é colocada, onde que ela é semeada, ela traz mudança, ela traz arrependimento. Não remorso, mas arrependimento. Que o Senhor Jesus venha te dar um dia abençoado. Que o Senhor Jesus venha lhe abençoar grandemente. E que você venha entender. Pare de falar e comece a executar. Confie em Deus. Chame Deus para o propósito. Chame Deus para o projeto. E você verá as coisas fluírem. Amém? E assim eu agradeço pela oportunidade. Eu sei que eu estou na igreja, gente, mas é normal. Que Deus abençoe vocês grandemente. Até o próximo vídeo. Um beijo.